A graça e a paz, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, no nome santo do Senhor Jesus. Caso você não me conheça, eu sou o pastor Adriano Nascimento, pastor da Igreja Apostólica Fôlego da Vida. Seja muito bem-vindo a essa transmissão de mais um Instantes com Deus no seu lar. Prepare o seu coração, porque eu tenho certeza que o Eterno irá falar com você. Não o que você quer ouvir, mas exatamente o que você está precisando ouvir dele neste dia. Pois bem, vamos ao que interessa, que é a mensagem de hoje. Mas antes, eu queria pedir a você, se você ainda não é inscrito no canal da nossa igreja, se inscreva no botãozinho que fica aqui logo abaixo do vídeo, comente, deixe o seu joinha, compartilhe, porque você fazendo isso, você vai estar nos ajudando a alcançar outras pessoas através das nossas ministrações, daquilo que Deus tem falado ao nosso coração. Pois bem, os instantes com Deus no seu lar de hoje, que eu quero compartilhar com você, está lá no livro de Salmo 145. Se você puder, pega a sua Bíblia e acompanhe comigo. Salmos 145, eu quero ler a partir do versículo 18. Salmo 145, versículo 18. O texto sagrado diz assim: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Você ouviu com atenção? Olha que palavra poderosa. Olha que promessa que Deus, ele fez questão de deixar registrado na sua palavra. Essa declaração aqui não é uma declaração de um mero mortal, mas é o Espírito Santo revelando mais uma vez, de tantas e tantas vezes que podemos ver registrado na palavra de Deus, a vontade dele escancarada para a nossa vida. O que realmente Deus deseja para o ser humano, o que realmente Deus deseja para a vida do homem, o quanto Deus ele está acessível ao ser humano. Aparentemente, pelo olhar humano, pela perspectiva humana, pelo cenário da humanidade hoje, parece que Deus esqueceu desse mundo. Há quem pense dessa forma, porque olham e veem, sabe, tantas, desculpa usar essa expressão, tantas injustiças, tantas desgraças acontecendo ao mundo afora, e há aqueles que se questionam: cadê Deus? Onde Deus está? Se ele é tão bom, por que ele não age de alguma forma, não intervém de alguma forma, não faz alguma coisa? E eu me lembro que eu vi um vídeo algum tempo atrás sobre, bem criativo, mas bem pertinente no seu conteúdo, onde estava um rapaz cortando o cabelo e estava segurando a Bíblia na mão. E de repente o barbeiro observou, viu que ele estava com a Bíblia na mão e olhou para ele e disse assim: eu acho que Deus não existe. E ele perguntou: por que você acha que Deus não existe? E ele indagou: porque se Deus existisse, não existiria tantas desgraças no mundo, tantas injustiças. Se ele é tão bom, por que ele não faz alguma coisa e não age de alguma forma? E aquele homem, por alguns instantes, o que estava com a Bíblia, ficou calado. Quando o barbeiro terminou de cortar o cabelo, ele saiu. E assim que ele sai, na entrada, assim, do lado de fora da barbearia, tinha um jovem, cabelo grande, barba grande. E ele pegou aquele jovem e levou para dentro da barbearia e disse assim: os barbeiros não existem. E aquele barbeiro, meio sem entender aquela declaração, ele disse: não, eu acabei de cortar o seu cabelo, como é que eu não existo? Como é que o barbeiro não existe? Estava agora há pouco aqui. E ele disse, e o rapaz que estava com a Bíblia disse assim: barbeiros não existem, porque se barbeiro existisse, não tinham pessoas como essa, com o cabelo grande, com a barba grande.
E aquele barbeiro olhou e disse: não, isso é simples de se resolver. Basta ele vir até mim. E quando ele declarou isso, aquele jovem cristão olhou: pois é, do mesmo jeito é Deus. Deus existe. O problema é que as pessoas, os homens, não recorrem a ele. Resumo da história. Essa é uma dura e triste realidade. O ser humano está mais acostumado a culpar alguém. Você pode ver, talvez você já fez isso, para tentar justificar um erro cometido, uma falta cometida. Você, eu fiz isso porque fulano fez isso, isso e isso. Eu me comportei assim porque fizeram isso, isso e isso comigo. Na grande maioria das vezes, dificilmente as pessoas estendem a mão à palmatória e de fato e de verdade reconhecem os seus erros. E são humildes para dizer: eu errei, me perdoe, me ajude, eu quero consertar, eu vou melhorar. Porque as pessoas estão mais acostumadas a culpar alguém ou alguma coisa do que assumir os seus erros. E essa é a realidade do mundo. O mundo está do jeito que está, não é culpa de Deus, nunca foi culpa do Eterno. Basta você olhar para a verdade da palavra, basta você ver o início de tudo. Ao longo das gerações, ao longo dos milênios, Deus ele sempre demonstrou por inúmeras vezes o desejo dele de se relacionar com o ser humano, de dar ao homem anos de vida e de paz. O problema é que os homens não buscam a Deus. Ou quando fazem isso, fazem puramente e unicamente por meros interesses. Só para querer sair de um problema, de uma situação, e quando Deus, por sua infinita graça e misericórdia, vai dar uma nova chance àquela pessoa, ao invés dela mudar suas condutas, mudar o seu caráter, sabe, refletir que o que levou ela a vivenciar aquilo foi um erro cometido, uma arrogância guardada e por aí vai, elas fazem pior lá na frente. Compreende? Por isso que o texto do Salmo 145, o versículo 18 diz: perto está o Senhor. De quem? Olha o que ele diz: perto está o Senhor. Deus está perto de quem? O próprio texto responde: de todos. Você está ouvindo? Deus não está perto de um grupo seleto de pessoas. Não é, Deus não tem, sabe, aquela, como é que eu posso falar? Ele não faz acepção de pessoas. Mas ele diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam. Ele está perto de todos os que invocam. Mas não é de todos que invocam de qualquer jeito. Porque há pessoas que têm fé em Deus, mas não têm comunhão com Deus. Há pessoas que creem em Deus, mas não vivem uma vida de acordo com a palavra de Deus. Vivem uma vida do seu jeito, ao seu bel prazer, baseadas e apoiadas em suas próprias filosofias, no que aprendeu de fulano, de beltrano, mas nunca do que a palavra de Deus exige, pede de todos aqueles que querem um relacionamento com ele. Compreende? Aí o texto diz: perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Olha aqui a diferença. Sabe por que muitas pessoas não conseguem sentir a presença de Deus? E quando eu falo sentir a presença de Deus, eu não estou falando de sentir um arrepio, uma vontade de chorar. Não, isso são emoções. A presença de Deus, ela é notória na vida de uma pessoa. Como é que eu sei que a presença de Deus está comigo? Por diversos fatores. Vou falar os mais corriqueiros. Primeiro, pela paz que o Espírito Santo gera dentro de uma pessoa. Quando Deus está com ela, quando Deus está na vida dela, ela pode estar atravessando o pior momento da sua vida.
A tristeza nunca vai falar mais alto que a paz que Deus vai gerar dentro dela. O medo, a angústia, a dúvida nunca vai falar mais alto do que a voz de Deus dentro dela, encorajando-a a não temer, a se esforçar, a tentar mais uma vez, a olhar para frente. Dentre outras, é a força que a pessoa recebe. Além da paz, ela recebe forças para lutar, para insistir, para levantar-se quantas vezes for necessária. E a outra também muito corriqueira, além da paz que ela recebe, da força que ela recebe sabedoria. A sabedoria que Deus dá a uma pessoa que o busca, que tem um relacionamento com Ele, vai na contramão da sabedoria que esse homem, que esse mundo propaga. Uma sabedoria, desculpe falar, demoníaca e egoísta. A pessoa que tem Deus na sua vida, que está debaixo da direção do Senhor, que o busca e que Deus é com ela, a sabedoria que ela tem, ela usa para a glória de Deus. E para finalizar, um dos sinais mais notórios de que Deus está na vida de uma pessoa e ela está com Deus é a conduta da vida que ela leva, quer seja dentro da igreja ou fora da igreja. O testemunho de vida que ela faz, que ela dá, a mudança de dentro para fora, que é exposta, que é notória para todo mundo que a vê. Esses são indícios de que você tem Deus na sua vida. Você apenas não tem fé em Deus, mas você tem um relacionamento com Ele. Por isso que o texto diz: perto está o Senhor dos que o invocam. Porém, aliás, de todos os que invocam em verdade. Não basta você invocar a Deus. Você tem que invocá-lo em verdade. O que significa, pastor Adriano Nascimento, invocar a Deus em verdade? Invocar a Deus em verdade é você crer de todo o seu coração no poder dele, na palavra dele, em quem ele é, no que ele representa na sua vida, e você mostrar isso com atitudes de arrependimentos, de buscar com ele e nele um relacionamento através do seu filho Jesus. Lembra do que Jesus falou? Eu sou o caminho, eu sou a verdade. E quando o texto diz invoca, de todos que invocam em verdade, quando você recebe Jesus na sua vida, você mantém um relacionamento com Jesus, você está tendo um relacionamento com o próprio Deus. Você está invocando em verdade, ou seja, Jesus é o caminho que leva você a se conectar com Deus e Deus com você. E o texto continua para terminarmos. Ele, Deus, acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e os salva. Olha que promessa poderosa. Olha só o que ele diz, que ele, Deus, acode. O quê? A vontade dos que o temem. Meu amado, Deus tem prazer em acolher, em socorrer você, em te defender, em te amparar. Mas para ele fazer isso, lembra do exemplo que eu dei agora há pouco do barbeiro, do mendigo e do cristão? Pois é, o problema das pessoas é que elas não temem a Deus. Elas não buscam relacionamento com Deus. Elas estão interessadas na bênção dele, mas não numa vida com ele. Essa é a verdade. E quando o texto diz que Deus acode à vontade dos que o temem, é Deus mais uma vez mostrando o desejo que ele tem de nos atender. Mas é necessário temer a ele, saber quem ele é, acreditar no que ele representa na sua vida. Essa é uma das razões pelas quais o diabo trabalha incansavelmente para levar as pessoas a não viver uma vida de temor a Deus. Por quê? Porque quando você deixa de viver uma vida de temor a Deus, você se afasta cada vez mais dele. E quanto mais você se afasta de Deus, menos sensível à voz do Eterno você se tornará. Não tem como ele agir na sua vida.
E o texto continua: atende-lhes o clamor e os salva. Aleluia. E o versículo 20 eu finalizo aqui: o Senhor guarda a todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Meu amado, Deus guarda os que o amam. Deus atende o clamor daqueles que o temem. Deus está perto daqueles que o invocam e o invocam em verdade. Diante de tudo isso que você acabou de ouvir, o que eu quero encorajar você é que busque a Deus de verdade, porque Ele está pronto para te atender. Ele está pronto para te ajudar, para te defender, para exercer a justiça certa do modo dele e no tempo dele. Não deixe que o diabo coloque ou continue colocando você contra Deus, achando que Deus não te ouve, não está nem aí para você, que Ele esqueceu de você, que você é fraca, fraco, que você não tem fé suficiente, que Deus te abandonou, que você tem que carregar a culpa dos seus pecados, dos seus erros que você cometeu para o resto da vida. Não acredite nisso. É tudo mentira do covarde do diabo. Fique com o que a palavra de Deus diz. E o que a palavra de Deus nos revela é a vontade dele de se aproximar de você. E você dele. Ele se deixa à disposição para que você o busque em verdade. Pare de buscar a Deus do seu jeito, da sua maneira. Pare de estar se agarrando a filosofias de homens. Pare de estar se agarrando à religiosidade. Deus, tampouco Jesus, não é uma religião, não é uma filosofia de vida, um método, não, Ele é a própria vida. Só Ele pode mudar a história de um homem, só Ele pode reverter qualquer quadro, só Ele pode pôr um ponto final em qualquer dificuldade e somente Ele pode salvar você. Por isso busque a Ele e Ele virá ao seu encontro. Eu quero orar por você. Curve sua cabeça aí onde você está. Meu bom Deus e meu Pai, em o nome santo do Teu Filho, o Senhor Yeshua, o Senhor Jesus, eu entro diante da Tua presença e te apresento a vida dessa pessoa que acabou de receber com alegria essa palavra. Visite ela, meu Senhor, aonde quer que ela esteja neste exato momento. Eu não sei como está a realidade da sua vida, sua saúde, sua família, seu casamento, suas finanças, quem sabe sua vida espiritual, sua alma. Eu só sei de uma coisa e tenho certeza dela. Tu és o Deus que sempre se manteve disposto e acessível a todos os que te buscam com verdade e em verdade. Ajude esta pessoa a te buscar em verdade. Venha ao encontro dela e liberte ela de tudo aquilo que talvez por anos o diabo tem subjugado seu corpo, sua mente, suas emoções, sua vida, sua família, Senhor. Que em o nome do Senhor Jesus, o teu socorro e o teu poder possa se materializar na vida dessa pessoa, sendo o socorro dela, atendendo o seu clamor, o anseio da sua alma e trazendo o refrigério, a cura, a libertação e a motivação que ela precisa. E que em o nome de Jesus, todos os poderes das trevas sejam subjugados, neutralizados, dissipados e lançados no abismo e aprisionados lá, em o nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai Santo, porque eu creio que o Senhor me ouviu. E você que crê, diga assim seja na minha vida. Guarde esta palavra no seu coração, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. E mais uma vez eu peço, se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva no botãozinho aqui abaixo, deixe o seu joinha, comente no vídeo, compartilhe, porque você fazendo isso, você vai estar ajudando esse canal a crescer, a alcançar outras pessoas, e todas as vezes que publicarmos um vídeo novo, você seja aí comunicado.
tá bom? Eu quero só pedir, caso você deseje nos acompanhar nas redes sociais, anote o Instagram da nossa igreja, que é o @Igreja Apostólica Fôlego da Vida. E o nosso Instagram, que é o @pr.Adriano Nascimento Oficial. Fica na paz, Deus te abençoe e nunca se esqueça, Deus nunca erra, e se você honrá-lo, Ele honrará você. Fica na paz, forte abraço, Deus te abençoe.